Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos fazer a revisão da disciplina de matemática e vamos começar relembrando sobre o que nós trabalhamos em relação à metade e à terça parte. Então, a metade é sempre quando nós precisamos dividir um número em duas partes iguais. Então, essas duas partes iguais são a metade. Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo o número 12, que nós podemos dividir ele de várias formas. Então, se nós dividirmos o número 12 em dois grupos iguais, nós vamos ter dois grupos de 6. Então, este grupo de 6 e este grupo de 6 são a metade. Então, quer dizer que, se eu pedir para vocês, eu preciso da metade do 12. Então, eu vou dividir o 12 em dois grupos iguais, então a metade do 12 é 6. São dois pedaços. Mas se eu quiser uma terça parte desse número, eu preciso dividir o 12 em três grupos iguais. Então, a terça parte do número 12 é o número 4, porque cada grupo do número 12, que foi dividido em 3, tem 4 unidades. Então, sempre quando for a terça parte é uma parte das três que foram divididas, dos três grupos, e quando for a metade é uma parte dos dois grupos iguais que foram divididos. Nós também vimos bastante sobre o dinheiro, como que nós podemos trocar esse dinheiro, substituir os valores. Então, dentro de cada valor do dinheiro existem outros valores. Então, por exemplo, se eu tenho R$5, dentro dos R$5 eu posso encontrar duas notas de 2 e uma moeda de 1. Eu posso encontrar 5 moedas de 1, 10 moedas de 50 centavos. Dentro do número 10, eu também posso encontrar duas notas de R$5, 5 notas de R$2, 10 moedas de R$1. Então, vocês lembram quando nós trabalhamos as somas, que as somas diferentes também podem dar um mesmo resultado? Dessa forma também acontece com o dinheiro. Várias somas do dinheiro podem chegar ao mesmo resultado. Então, se eu pedir para vocês, eu preciso de R$20, vocês podem me dar essa quantia de diversas formas, assim como 10, como 5 e como todos os valores em real e também em moedas. Lembrem também dos probleminhas que nós trabalhamos. Nós falamos bastante sobre probleminhas, como resolver eles, e nós entendemos também que existem várias formas de resolver um problema. Nem sempre nós vamos pegar o mesmo caminho, mas o resultado ele precisa ser o mesmo. Então, muitas vezes, tem pessoas que preferem riscar as quantidades, contar pecinhas, fazer o cálculo na folha. Dessa forma, cada um vai chegar ao seu resultado. O importante é que o resultado seja igual. Então, lembrando que sempre quando nós precisamos saber o total de alguma coisa, nós precisamos fazer a conta de mais, somar um número com o outro. Quando nós precisamos saber quanto que sobra ou quanto que faltou, nós precisamos fazer a conta de menos, que é a conta de subtração, tirar uma quantidade de outra. Nós também vimos sobre os horários de funcionamento de cada local. Como é que isso funciona? Como é que nós podemos saber quantas horas aquele estabelecimento fica aberto? Em período, a loja que eu trabalho fica da 1 da tarde até as 6 da tarde aberta. Então, nós vamos contar, essa quantidade de horários lá do número 13, que são as 13 horas, a 1 hora da tarde, até o número 18, que são 18 horas. Ou nós podemos também tirar, vou tirar 13 de 18 para saber quantas horas essa pessoa trabalhou. E o horário de funcionamento dos estabelecimentos varia bastante, dependendo de qual é aquela loja. Alguns estabelecimentos trabalham 24 horas, que é um dia inteiro. Isso quer dizer que ele não fecha. Tem alguns estabelecimentos que trabalham 12, tem estabelecimentos que trabalham apenas meio período do dia. Então, cada local ele funciona de acordo com o produto que ele está vendendo, de acordo com o serviço que ele vai fazer. Então, é bastante interessante também observar, Muitas vezes tem empresas que trabalham pouco tempo e outras bastante tempo. Então, nós vamos ver qual é a que trabalha mais horas, Ou algumas empresas que abrem mais tarde, mas também funcionam até mais tarde. Os horários eles também variam, então nem sempre a empresa que abre bem cedinho, isso não quer dizer que ela trabalhe mais que a empresa que abre um pouco mais tarde
mas também fecha mais tarde, então às vezes é o mesmo período de trabalho. Então os horários, lembrando que sempre os horários marcados com os números 0 até 12 são os horários antes do meio-dia, que são o AM. E os horários do número 13 até o 24, ou até o 0 novamente, são os números AM, que é após o meio-dia, o período após o meio-dia. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a relembrarem. Façam com bastante calma. Releiam as perguntas. Se não lembrar de alguma questão, deixa ela para lá, faz outra, depois volta naquela questão. Então, eu gostaria que vocês fizessem com bastante calma, bastante tranquilidade. Eu sei que essa semana foi bastante cheia, mas eu confio muito no potencial de vocês.